3 ações para ficar de olho em 2025. Bom, como vocês já sabem, 2024 está ficando para o fim e a gente já está pensando, todo investidor já está pensando na sua carteira, já projetando o próximo ano. Então, a ideia do vídeo de hoje é passar algumas teses que a gente está de olho aqui na Guia Invest Wealth para 2025. Claro, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nada melhor de eu convidar aqui o Sérgio Bis, que é nosso analista de ações aqui na Guia Invest. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Prazer te ter aqui no nosso canal. Obrigado, Luciano. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente no teu canal e a gente vai aproveitar para falar sobre algumas teses que a gente está de olho. Sabemos que o mercado, principalmente de renda variável, está bem turbulento, né? A situação não está fácil para o investidor de bolsa neste 2024, mas mesmo assim isso faz com que a gente enxergue oportunidades interessantes para a gente alocar capital aqui na bolsa brasileira. Perfeito, muito bom, Sérgio. É justamente dessa forma que eu penso também. Nesses momentos são os melhores momentos para a gente comprar. Sérgio, antes da gente entrar nas ações especificamente, comenta brevemente conosco o que fez o Ibovespa ter performado tão mal esse último ano, ter ficado para trás aí de outras classes de ativo. Se a gente comparar então em dólar, né, se a gente olhar a cotação do EWZ, que é a bolsa brasileira negociada nos Estados Unidos, a gente vê que teve uma desvalorização muito grande nos últimos 12 meses. Qual que é a tua visão, antes da gente entrar nas teses, por que aconteceu isso, o que foi o fenômeno macro principal para isso? Assim, se a gente voltar um ano para trás, lá no ano de 2023, todo o mercado estava projetando uma Selic terminal em 2024 por volta de 9, 8,5%. E quando a gente se depara com tudo o que aconteceu em 2024, a gente percebe que a realidade não foi essa. Então, essa mudança na expectativa da trajetória dos juros foi a que impactou de cheio na precificação dos ativos da Bolsa. Só fazer um adendo, né? Lembrando que a gente está gravando esse vídeo, ainda não saiu a última reunião do Copom. Então, a gente vai ter uma Selic mais alta ainda do que da data que a gente está gravando aqui o vídeo. Isso mesmo, mas temos uma expectativa de que vai continuar subindo, né? A gente está esperando entre 11,75% e 12% de Selic terminal agora em 2024, mas sintetizando, podemos dizer que o principal fator que afetou negativamente a precificação dos ativos de risco no Brasil foi uma taxa de juros crescente, muito em linha com as estimativas da inflação, né? Temos uma inflação que está desancorada, conforme a gente está vendo nos relatórios do Boletim Focus, então isso obviamente acaba impactando na precificação dos ativos, o valor presente acaba ficando menor e isso se traduz em queda no preço das ações. Perfeito, é exatamente isso. O juro futuro subindo, ele é maléfico para os ativos de renda variável. E fora isso, a gente também teve o nosso real, a nossa moeda depreciando também, né? Então, isso é um outro fator agravante, né? Sim, sem dúvida. Quando a gente entra um pouquinho mais para entender por que o macro está performando dessa forma, por um lado temos alguns eventos externos, como por exemplo as decisões de política monetária do Fed lá nos Estados Unidos, as eleições dos Estados Unidos que também acabaram fortalecendo o dólar, o que acaba sendo ruim para a nossa inflação. Isso obviamente acaba sendo um impacto negativo também para a nossa precificação, porque se a gente tem uma inflação crescente, consequentemente o Banco Central brasileiro se vê forçado a aumentar os juros, isso acaba sendo um ponto negativo em relação ao crescimento da nossa economia e em relação ao crescimento dos resultados das nossas empresas listadas. Então isso acaba afetando obviamente tanto os resultados futuros quanto a precificação, lembrando que o mercado sempre tenta se antecipar, né? Tenta antecipar quais vão ser os resultados futuros e às vezes isso acaba se refletindo na cota que a gente vê no home broker todos os dias. Mesmo assim, sempre é bom salientar que quando acontece esse tipo de eventos, muitas vezes acabam se abrindo oportunidades para a gente comprar mais baratos ativos de qualidade, mas obviamente vale salientar que o que a gente vai falar aqui não é uma recomendação de investimento, são empresas que a gente entende que têm potencial para performar bem no futuro, mas com um viés mais cauteloso. A gente está com um viés mais cauteloso para a Bolsa Brasileira, por quê? Porque o cenário macro com os riscos fiscais não está favorável, mas ao mesmo tempo a gente nunca descarta a possibilidade de bolsa, a gente sempre recomenda estar posicionado em bolsa, mas às vezes é melhor estar posicionado em empresas mais conservadoras, mais resilientes, que geram caixa, que conseguem pagar dividendos e que são mais previsíveis. Então a gente entende que o cenário atual está mais favorável para estar posicionado nessa classe de ativos. Perfeito. E justamente por isso, quando a gente estava preparando esse vídeo, a gente pensou em 2 ações de dividendo e uma ação de crescimento. A gente já pensou nesse ambiente macro, onde é muito importante a gente cuidar o carrego da carteira. O que seria isso? É estar sendo remunerado para
carregar essa posição de bolsa, ou seja, uma posição que vai te pagando um dividendo, ela não tem um diferencial contra a Selic tão alta. Uma que não te paga nada, ela tem um custo de oportunidade muito grande. Se tu está comprado nela, tu está deixando de comprar a taxa básica de juros do Brasil aí, que alguns estão dando aí, que ano que vem chega a 14,25. Então a gente tem um custo de oportunidade muito alto para carregar essas ações de crescimento. Acho que a grande dificuldade da gente gravar esse vídeo aqui foi selecionar essas 3 ações, pensando que o mercado está todo muito abaixo da sua média histórica, está muito barato. Não significa que por estar barato vai começar a subir já na semana que vem ou amanhã, mas significa que está num bom momento de compra. Vamos lá, então, sem mais delongas, aí, o pessoal aí que ficou conosco até agora. Vamos falar uma por uma, tá? Qual seria a primeira ação que a gente pode falar, Sérgio? Na hora de fazer a escolha dos ativos, pensei num segmento que consigue ser resiliente frente a todos os cenários. E pensando em que estamos agora frente a um cenário macro que está nos mostrando uma tendência de alta na taxa de juros, eu entendo que ter seguradoras em carteira faz muito sentido. Então, a primeira empresa que a gente vai mencionar hoje é a BB Seguridade, uma empresa que provavelmente muitos de vocês já conhecem. Só que é interessante indagar um pouquinho, entrar um pouquinho na tese, tanto para quem conhece como para quem não conhece, para entender por que a gente entende que uma tese que pode fazer muito sentido no momento atual. A BB Seguridade é uma holding, ou seja, é uma empresa que detém participações em outras empresas que estão inseridas principalmente no segmento de seguros, previdência, títulos de capitalização e também planos odontológicos. E tem outra vertical que também se destaca dentro dos resultados, que é a corretora de seguros, que utiliza a prateleira do próprio Banco do Brasil para fazer as suas vendas e assim aproveita uma enorme base de clientes. Isso acaba sendo um diferencial competitivo muito importante para ela. A corretora, que entrega resultados que são relevantes para a companhia, trabalha com uma margem líquida de quase 60%, que é muita coisa. Quando a gente para comparar com outros modelos de negócios aqui no Brasil, é difícil encontrar um negócio que tenha uma margem líquida de 60%. Então, realmente, são ativos bem rentáveis, que tem a BB Seguridade dentro de sua estrutura, e ao mesmo tempo é uma tese mais defensiva e resiliente perante o cenário atual, já que as seguradoras acabam se beneficiando em cenários de taxa de juros elevada porque conseguem monetizar muito melhor seu float, que é a parte do capital que eles mantêm em caixa, enquanto a sinistralidade não acontece. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, Sérgio, acho bem importante explicar essa parte agora. Com juros em alta, a seguradora ela vai melhor, porque grande parte da receita dela é remuneração do float, que é o dinheiro que fica ali aplicado para garantir futuros sinistros, né? Então, por lei, toda seguradora ela tem que manter muito caixa. E com juro alto, isso gera um lucro maior, né? Então, acho bem importante eu salientar isso, né? Porque eu acho que é o principal da tese nesse momento, né? Claro, perfeito. Por esse motivo, a gente vê também que quando o juro sobe forte e boa parte do mercado está caindo com força, as seguradoras conseguem ficar estáveis a precificação, porque o mercado entende que são casos resilientes e que, de alguma forma, são interessantes porque acabam se mantendo estáveis em momentos de instabilidade da bolsa. Acaba sendo uma espécie de porto seguro, né? Então, continuando com a tese de seguridade, olhando para os resultados, o que a gente viu nos últimos 12 meses e também no último trimestre são resultados sólidos, uma empresa resiliente e que consigue, apesar do cenário mais desafiador, estar crescendo tanto na parte operacional quanto no resultado financeiro, o que acaba sendo muito importante. Qual é um dos principais riscos que a gente pode enxergar na tese atualmente? Eventualmente, termos um aumento da inadimplência do segmento agro em 2025 poderia afetar negativamente os índices de sinistralidade, já que se a sinistralidade aumenta, as despesas da seguradora aumentam, a sua rentabilidade tende a cair. Só que a gente viu que boa parte da carteira de crédito do Banco do Brasil, por exemplo, que é a controladora da BB Seguridade, sofreu a parte do agro por conta de algum aumento de inadimplência, aumentou o provisionamento, mas a gente já tem uma expectativa que em 2025 essa sinistralidade comece a arrefecer e comece a cair. Por isso que a gente continua otimista em relação à tese, e quando a gente olha para os resultados mesmo líquidos da companhia, a gente tem uma projeção de um lucro líquido de mais ou menos 8 bilhões de reais para 2024, e para 2025, para o próximo ano, a gente tem uma projeção de um lucro líquido atingindo 8,5 até 9 bilhões de reais. Isso por quê? Porque pode ser impulsionado pelo resultado financeiro. A gente espera que 2025, com um juro que pode ficar entre 13% e 14%, vai impulsionar muito o resultado financeiro da BB Seguridade. Isso deve se traduzir em lucro crescente para a companhia. Desse modo, a gente pode estimar que a companhia atualmente está negociando a mais ou menos 8 vezes seu lucro projetado para o ano que vem, o que seria mínima histórica. Então, isso significa estar comprando barato, se a gente comprar agora, pensando o lucro que a companhia vai entregar em 2025. E quando a gente começa a pensar nos dividendos, que é um dos pontos fortes e o que os investidores buscam quando investem na BB Seguridade, a gente está projetando um dividendo de mais ou menos R$ 3,50 por ação,
isso considerando que a companhia vai pagar um payout próximo de 70%, o que representaria um dividend yield na casa de entre 10% e 11%, o que acaba sendo bem atrativo. E só mais um detalhe, vale lembrar que a companhia conta atualmente com uma reserva de lucro no balanço de 3,6 bilhões de reais e não descartamos que em algum momento do ano que vem a companhia venha a fazer alguma distribuição extraordinária de proventos. Se isso de fato acontecer, o dividend yield aumentaria bastante e muito provavelmente o preço da ação vai acompanhar atrás, tá? BB Seguridade está oferecendo uma oportunidade boa de alocação de capital atualmente. Perfeito, eu mesmo ia perguntar dos múltiplos, aí tu já começou a falar, né? Quando a gente faz uma análise de pares, compara com outras seguradoras que estão na bolsa também, Caixa Seguridade, Porto Seguro, me parece, pelo menos, a BB Seguridade estando a mais em conta, né? Não sei se está correta essa informação. Assim, está relativamente equilibrada com a Caixa Seguridade hoje em dia. O que a gente pode esperar, fazendo uma comparação, é que a Caixa Seguridade cresça numa taxa um pouquinho maior e por conta disso os múltiplos estão um pouquinho mais elevados também. Só que para fazer jus a um investimento atual na Caixa Seguridade, ela tem que honrar esse crescimento. Caso contrário, obviamente vale mais a pena atualmente estar investindo na BB Seguridade. As duas empresas são muito boas, mas a gente está enxergando uma simetria melhor e um risco menor também na BB Seguridade atualmente. Perfeito, em linha com o que a gente falou ali no início, né? Agora não é hora de inventar, né? Tem tanta empresa boa com geração de caixa muito forte, descontada, então é melhor ir nos cases mais óbvios. Próxima ação que nós vamos falar, Sérgio. Isso, perfeito. Vamos falar agora mais de uma empresa de dividendos, uma empresa que tem um histórico bem resiliente de resultados. Vamos a falar também de uma empresa que está inserida no segmento financeiro. ABC, o Banco ABC, é um banco não tão conhecido por todo mundo, mas que é interessante para pensar numa estratégia de dividendos também. Para quem não conhece, o Banco ABC Brasil é um banco que é controlado pelo Arab Banking Corporation, por esse motivo que se chama ABC. Esse banco tem sede no país, em Bahrein, o que acaba oferecendo um respaldo financeiro importante para a instituição. Vale mencionar que o Banco ABC é um banco que é especializado na concessão de crédito e serviços para pessoas jurídicas, só para empresas, tanto de pequeno quanto de médio porte, mas não conta com clientes pessoa física, a diferença dos grandes incumbentes no Brasil. O banco possui muita expertise em oferecer crédito para empresas e a maior parte do retorno atual do banco vem dessa linha de negócios. Entretanto, a linha tem uma nova vertical que vem crescendo com força, que é o Investment Banking, também o banco de investimento, está ganhando relevância e a gente espera que para quem estiver posicionado no papel no médio prazo, no futuro, o segmento do banco de investimentos deve ser uma linha de negócios bem representativa no balanço do banco no futuro também. Vale salientar que o banco tem um perfil bem conservador. Então, isso é uma característica importante quando a gente está buscando alocar capital num banco que não faz parte dos incumbentes, né, como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, e especialmente dentro de um cenário macroeconômico incerto, como o que estamos vivendo, estar posicionado num banco conservador na hora de oferecer crédito é uma alternativa segura. Apesar desse cenário que a gente está atravessando em 2024, que não está sendo muito favorável, olhando para os resultados, o banco está conseguindo expandir a sua carteira de crédito de forma razoável, acabou ultrapassando 50 bilhões de reais a sua carteira de crédito expandida e já possui mais de 5.000 clientes corporativos. E olhando agora para o resultado líquido entregue, no último trimestre, no terceiro tri de 2024, o Banco ABC conseguiu ultrapassar a barreira dos 250 milhões de reais que nunca tinha ultrapassado. Com isso, a gente tem uma expectativa de que o lucro líquido do banco para o ano de 2024 seja de 950 milhões de reais. E a nossa expectativa é que a partir do próximo ano o banco consiga atingir 1 bi de lucro. A rentabilidade entregue no terceiro tri foi de 16,2%, um pouco abaixo do Itaú e do Banco do Brasil, que talvez são as referências hoje em dia, mas mesmo assim, para um banco com essas características, que só tem clientes pessoa jurídica, acaba sendo uma rentabilidade muito boa e a gente entende que existe espaço para o banco continuar melhorando e a gente espera um ROI, que seria essa rentabilidade média sobre o patrimônio líquido, que atinja 17% no ano que vem, e se o banco conseguir atingir isso, muito provavelmente vai existir espaço para uma expansão de múltiplos. E olhando para os múltiplos, que é uma métrica interessante para a gente entender se a gente está comprando caro ou barato uma determinada empresa, uma métrica que a gente utiliza muito no segmento bancário é a relação de preço sobre valor patrimonial. Atualmente, o Banco ABC, lembrando que um banco privado está negociando uma relação de 0,77 vezes seu valor patrimonial, o que podemos considerar que é bastante descontado, olhando para o histórico de entrega de resultados e de eficiência do banco. Então, entendemos que o Banco ABC está atualmente apresentando um excelente ponto de entrada.
tanto para aqueles que já têm carteira e querem aportar mais, como para aqueles que não têm carteira e estão buscando um banco que tem uma boa expectativa de pagamento de dividendos no futuro e que representa uma empresa conservadora dentro de uma carteira. Muito bom, eu adoro o case de Banco ABC, aloco bastante aqui para os meus clientes. Antes de finalizar, qual que é a estimativa de dividendo para os próximos 12 meses do banco? Falando de proventos no Banco ABC, considerando um payout na casa dos 40%, que é mais ou menos o que o banco vem entregando nos últimos anos, e considerando uma retenção da reserva legal de 5%, a gente está projetando um dividend yield de 7,3% para 2024 e ainda temos a possibilidade de que no ano que vem esse payout vá de 40% até 45%. Se o banco conseguir atingir aquele payout, a gente pode estar esperando um dividend yield na casa de entre 7,5% e 8% para 2025. Falando sobre métricas, e só para finalizar e fechar com o Banco ABC, se o banco conseguir entregar R$1 bilhão de lucro líquido no ano que vem, estaria negociando atualmente a 4,9 vezes o seu PL, o seu preço sobre lucro para 2025 projetado, o que obviamente acaba sendo um valuation muito atrativo, pensando em um banco privado que entrega resultados e que tem uma expectativa de bons dividendos lá na frente. Perfeito, não, e tem uma expectativa de bons dividendos, uma empresa que costuma fazer boas bonificações também em ações e também tem uma perspectiva grande de crescimento, né? Então, um baita case, né? E num setor super resiliente aqui no Brasil. Pessoal, se vocês estão conosco até agora no vídeo, te convido a se inscrever no canal, deixar seu like aqui para a gente continuar entregando esse conteúdo de qualidade. Para quem está gostando do conteúdo até agora, também convido para deixar o seu contato aqui embaixo. Eu vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para vocês para realizar uma análise de carteira gratuita. Então, se já está sendo legal aqui o vídeo no YouTube, imagina a nossa consultoria aqui da Gui Invest Wealth. Por fim, agora chegamos no último case, né, Sérgio? Aquele que todo mundo está esperando, né? O pessoal, por mais que a gente fala, olha, tem que ter cuidado, investimento a longo prazo, todo mundo quer acertar aquela empresa que vai crescer muito. A gente separou uma empresa de crescimento que no momento está apresentando uma boa janela de oportunidade de compra. Qual que é essa empresa na tua visão, Sérgio? Isso mesmo, Luciano. Antes do que nada, deixar esse disclaimer, não é recomendação de compra, mas a gente está olhando e acompanhando esse ativo, então, caso vocês tenham interesse, eu recomendo que vocês acompanhem de perto os resultados, façam seus próprios cálculos e dessa forma entendam se faz sentido colocar um ativo com essas características na sua carteira. Então, sem mais delongas, estamos falando do Banco Inter, uma empresa também inserida no segmento financeiro, só que tem características totalmente diferentes do banco que a gente falou antes. Para o Banco Inter, a gente não está esperando a distribuição de dividendos, a gente o que espera é um crescimento acelerado, que se de fato o banco consegue entregar todo aquele crescimento esperado, existe um potencial upside bastante atrativo para a tese. Assim, o Banco Inter, quando a gente olha para o resultado, vem entregando um crescimento consistente já nos últimos 2 anos e está ganhando rentabilidade. Não é à toa que o banco se valorizou bastante nos últimos 2 anos. Acontece que com o cenário macro mais turbulento e com alguns detalhes que vieram no último resultado, o preço da ação está caindo de uma forma considerável nas últimas semanas e é esse o motivo que está, de alguma forma, mostrando, abrindo uma janela interessante para a compra para aqueles investidores que talvez tenham uma aversão a risco um pouco menor, que estejam dispostos a coger mais risco em troca de um potencial upside. Só que para que o banco continue se valorizando, ele precisa atingir algumas metas que eles mesmos, a própria diretoria do banco, divulgou para o mercado há 2 anos atrás. Está no terceiro trimestre de 2022, o Banco Inter anunciou um plano de crescimento que eles chamaram de 60-30-30. O que isso significa? O 60 significa 60 milhões de clientes ativos. E o 30-30 significa 30% de índice de eficiência e 30% de índice de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, ou ROE, que é esse indicador muito utilizado nas métricas dos bancos. Todos esses indicadores vêm melhorando nos últimos trimestres, já que o banco acabou atingindo entre 35 e 37 milhões de clientes ativos, já agora no final de 2024, está reduzindo as despesas e a rentabilidade, que há 2 anos era negativa, em menos 2%, já agora no terceiro trimestre de 2024 atingiu 11,9%, se eu não me lembro mal. Olhando agora para a tese em si, por que o Banco Inter é diferente, talvez, dentro dos bancos digitais, em que se diferencia dos bancos tradicionais? Um dos pontos principais do Banco Inter
consiste em que tem uma plataforma que é completa de produtos e consiga oferecer todos esses produtos e serviços de uma forma bem simples e digital para o seu cliente. E isso permite a possibilidade para o banco fazer um cross-selling de produtos, ou seja, uma venda cruzada entre os próprios produtos que ele consiga oferecer para os seus clientes, e também um upselling, que seria uma venda de produtos com um ticket maior à medida que ele vai identificando os clientes que têm um perfil mais adequado para esse tipo de produto. Olhando agora, entrando um pouquinho nos detalhes do Banco Inter, uma métrica que é oferecida pelo próprio banco é a geração de receita que cada cliente oferece para o banco. E fica muito claro que os clientes antigos são os que geram mais receita quando comparado com os clientes novos. Consequentemente, como está entrando cliente novo o tempo todo e uma quantidade grande, a gente espera que esses clientes que são novos hoje, daqui a alguns meses, comecem a gerar uma receita cada vez maior com o passar do tempo. Também vale mencionar que um ponto importante para que a tese continue funcionando e continue crescendo e o mercado precifique ela para cima é olhar para a taxa de ativação de clientes, que precisa ser crescente. O que é essa taxa de ativação? É que o cliente, quando entra, não é só entrar e ficar a conta ativa, precisa ingressar dinheiro, né? Senão não faz sentido. Não adianta o banco estar captando clientes para a plataforma se esses clientes não trazem dinheiro novo para o banco. O ponto importante é que essa taxa de ativação de cliente vem aumentando nos últimos 9 trimestres e é o que nos deixa mais otimistas em relação à capacidade que o banco tem para remunerar seus ativos no futuro. E só para finalizar, podemos falar um pouquinho sobre um ponto positivo, mas que também vira risco. Olhando para os últimos resultados, a gente vê que o custo de servir ao cliente vem caindo nos últimos trimestres. Isso é um fator positivo, ao tempo que a receita por cliente vem crescendo. São dois aspectos que devem continuar no futuro para que o mercado continue precificando o banco para cima, porque enquanto o custo de servir ao cliente cai e a receita por cliente aumenta, a rentabilidade, logicamente, do banco aumenta. Mas aí temos também um dos principais riscos da tese, né? Qual é o risco da tese? Que se esse custo por servir ao cliente no futuro vem aumentar, o mercado pode começar a precificar que esse crescimento de rentabilidade pode ter um teto e não vai continuar subindo. Então, temos que ter muito claro em mente que quando a gente está investindo numa empresa de forte crescimento, o potencial upside é muito atrativo, pode se valorizar muito, mas em termos de crescimento de rentabilidade, também o mercado pode bater forte na ação e o preço pode cair com força. Por esse motivo, esse tipo de empresas tem que entrar com um percentual pequeno nas carteiras e, consequentemente, sempre adaptando isso ao perfil do investidor. Perfeito, muito bom, Sérgio. Para isso também é importante o investidor estar bem assessorado, estar numa consultoria de investimento como a nossa, porque esse trabalho de saber a hora de entrar, a hora de vender, tamanho principalmente da posição, é extremamente importante nesse tipo de empresa. Concordo contigo, o plano deles é bastante agressivo, né? O 60-30-30 é bastante agressivo, mas a gente tem que lembrar que até agora eles têm vindo numa entrega impecável. Teve uns anos atrás, tu vai lembrar, né, Sérgio? Teve um monte de bancos querendo se vender como bancos digitais e os únicos que se provaram nesse tempo todo foi o Nubank e o próprio Banco Inter, que tiveram uma capacidade operacional, uma capacidade de execução muito grande. E os números estão aí, não é à toa, né? Conseguiram fazer uma carteira de clientes gigante e conseguiram ter muitos diferenciais. Sérgio, muito obrigado pela tua participação aqui. Uma honra te ter aqui no nosso canal. Não sei se quer deixar uma mensagem final aqui para o pessoal que está nos vendo. A mensagem para os investidores, principalmente investidores de bolsa, que vocês não têm que desistir, tá? Bolsa, a gente não cansa de repetir que é para longo prazo, só que a gente sabe que a gente está no Brasil, é um país que tem muitos solavancos, tem alguns ciclos que são positivos, outros negativos, mas tem que ficar sempre em mente que o melhor momento para comprar ações é quando ninguém mais está querendo comprar. Muito provavelmente, você como investidor vai fazer os melhores negócios comprando no momento em que todo mundo está vendendo. Eu entendo que isso não é para todo mundo, é necessário entender como funciona o ciclo do mercado, mas se é para deixar uma mensagem final, é não se desespere, não venda nas quedas, sempre pensando, claro, em ativos de qualidade com fundamentos sólidos. É sempre bom ter um consultor do lado que vai te falar o momento correto para eventualmente vender ou comprar mais, mas não desistam da bolsa, que quem ficar posicionado no longo prazo vai ser muito bem. Perfeito, Sérgio. Lembrando, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para continuar recebendo esse conteúdo. Tem muito conteúdo de qualidade vindo aí nas próximas semanas. Muito obrigado, até a próxima.